estou tentando pregar, mas eu ainda não estou conseguindo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque não resta dúvida que o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Sabe, quando o Rácio me chamou para pegar o microfone, eu disse para ele: eu preciso ir no banheiro, porque eu não sei que horas que isso aqui vai acabar. Deus está falando desde o início, cara. Nossa. Eu vinha... Antes de tudo, eu vou pedir para você ler o texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Bem rapidinho. Fica aí comigo, varão, até meia-noite, mais ou menos, 1 hora da manhã. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espera um pouco. Gênesis capítulo 3, verso 9, que diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Só até aí. Feche seus olhos. Vou estar orando a Deus mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma sobrenatural e inexplicável. Pai, em nome de Jesus, não resta dúvida que o Senhor está aqui. Deus, eu quero dizer que eu sou completamente dependente da Tua presença, da Tua glória, do Teu fogo. Então, que o Senhor fale através de mim, Deus, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui cheios, transbordantes da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no teu lugar? Nós vamos continuar nesse clima. Eu pedi para deixar a luz apagada, mas não é para dormir não, tá, varão? Livro de Gênesis. Antes de começar a palavra, quando o Rácio falou comigo sobre trazer uma palavra para jovem, alegrou muito meu coração. Muito tempo que eu não prego para jovem. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo carinho. E aí eu pensei, já preguei sobre Eutico. Vou pregar sobre Eutico de novo. Eutico é uma palavra boa para jovem. Vai ser isso mesmo. E aí, eu tenho algumas manias parecidas com o profeta Judá Bertelli, não sei se algumas pessoas conhecem. Eu acredito que Deus fala em tudo. E aí essa semana eu comprei um açaí muito bom, um açaí muito gostoso. Eu gosto muito de açaí. Quem gosta de açaí, diga amém. Amém. Eu gosto muito de açaí. Eu comprei um açaí muito bom. Esse açaí, ele vem com creme de leite ninho e vem com morango. E nossa. E aí eu comi o açaí, comi a metade do açaí à noite, deixei o açaí no congelador, fui trabalhar. Aí no outro dia eu fui comer o açaí e eu não consegui comer o açaí.
mas está tão gostoso o açaí. E aí Deus falou comigo que era para ter comido naquele dia. Se eu fosse comer no outro dia, não ia me fazer bem. E aí eu entendi de Deus que a palavra que Ele tinha me dado para eu era para aquele dia, para aquele momento, que Ele queria me dar algo fresco para o dia de hoje. Eu falei, tudo bem. Se o Senhor tem algo fresco para nos dar, então tudo bem. Eu passei a semana orando e falando com Deus e perguntando a Deus o que Deus Ele queria falar aos nossos corações. E eu sinceramente, vou ser bem sincero aqui com vocês, eu já faz um tempinho que eu prego o Evangelho, mais ou menos uns 10 anos. E quando eu era bem adolescente, bem jovem, antes de pregar, para esquentar o motor, eu vi umas pregaçõezinhas. Antigamente a moda era Marco Feliciano, né? Só que aí Deus falou no meu coração, você não vai ver nada, porque você não vai dar comida requentada para ninguém. Eu vou te dar algo novo, eu vou te dar algo fresco. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre algo muito gostoso de falar. Nós vamos falar sobre um lugar. Aqui nós cantamos sobre um lugar. Eu quero falar um pouquinho com vocês, nós vamos conversar um pouco, falar sobre um lugar. Deus, Ele quando cria Gênesis, Ele não cria sozinho. A Bíblia diz no início, criou Deus os céus e a... Criou Deus os céus e a... Aí quando você pega no original da palavra, lá vai estar escrito Bereshit, Bará, Elohim, Shammai Meret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que Elohim é a pluralidade de Deus. Quem estava na criação era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, Deus dá uma ordem ao homem. Repita comigo, Deus dá uma ordem ao homem. Foi ao homem, não foi a mulher. Capítulo 2, verso 16, vai dizer: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus aqui dando uma ordem ao homem. Mais à frente eu me deparo no jardim com um diálogo. Eu me deparo com um diálogo entre uma mulher e uma serpente. A serpente, muito astuta, ela não foi conversar com o homem, ela foi conversar com a mulher. Porque a ordem tinha sido dada a quem? Ao homem, não a mulher. Então a serpente foi conversar com a mulher. E no meio desse diálogo, como qualquer outro diálogo, você vê duas pessoas impondo as suas ideias e uma querendo inverter aquilo que está dentro da outra. Melhor dizendo, a serpente querendo inverter ou querendo distorcer aquilo que estava dentro da mulher. Uma verdade que estava dentro da mulher, que ela era imagem e semelhança de Deus. Uma verdade que a serpente queria colocar dentro da mulher: se comer do fruto serás igual a Deus. Uma verdade distorcida. Por que distorcida? Porque a mulher gera imagem e semelhança de Deus. Ela não precisava comer do fruto para ser imagem e semelhança de Deus. E esse diálogo ele começa a se propagar, a se perpetuar, e eles estão ali naquele momento de conversa, de diálogo, até que a mulher come. E depois que a mulher come, ela dá ao homem. Depois que a mulher come, ela dá ao homem. E o homem também come. Só que tem um porém. Depois que o homem come, Deus faz aquilo que todo dia ele estava acostumado a fazer. Deus vai ao ponto de encontro. E quando Deus chega no ponto de encontro, Ele faz a seguinte pergunta: Adão, aonde estás? Deus chega no ponto de encontro e faz a seguinte pergunta: Adão, aonde estás?
chaves. Por muitas vezes eu desci no ponto de encontro e você não estava lá. Por muitas vezes eu fui até o ponto de encontro e você estava preocupado com outras coisas. Por muitas vezes eu me arrumei, eu fiquei ansioso para chegar até o ponto de encontro e me encontrar com você. Só que você estava muito preocupado com outras coisas. Você estava ocupado com o seu WhatsApp, você estava ocupado com as suas tarefas diárias, você estava ocupado com sua namorada, namorado, marido, noivo. Só que você não percebeu que eu estava lá te esperando. A Bíblia diz que toda a viração do dia Deus descia ao ponto de encontro para falar com Adão. Quero falar um pouco sobre decisões. Deus falou muito comigo sobre decisões. As nossas decisões definem o nosso destino. E a todo momento nós estamos diante de decisões que vão mudar completamente o curso da nossa vida. Eu costumo dizer, era muito mais fácil quando eu tinha que decidir entre uma Nescau ou Dodge. Era muito mais fácil quando eu tinha que decidir entre uma açúcar ou refrigerante. Só chega um determinado momento da vida em que as nossas decisões vão mudar completamente o nosso destino. Vão mudar completamente o curso da nossa vida e de repente até o curso do teu ministério. Com quem andar? Para você que é adolescente, com quem namorar? Para onde ir? Comer o fruto ou não? Acessar o lugar ou não? Eu acho que existe algo que você precisa pensar hoje. É sobre as suas decisões e o impacto que elas vão trazer no seu futuro. Eu preciso falar com você hoje sobre um lugar. Um lugar que Deus ele preparou para nós. Eu preciso te dizer que esse lugar não é a igreja. Porque a igreja não é esse espaço físico. A igreja é a reunião de todos nós, independente de onde estivermos. Quando Adão ele é expulso do jardim, Deus faz o que para ele? Deus faz roupas para ele, né? Roupas de pele de animal. Um animal precisou morrer para tapar a nudez de Adão. A Bíblia já em Gênesis apontando para Cristo, que morreu para tapar a minha e a sua nudez. E que lugar é esse, Douglas? Você precisa acessar esse lugar. A gente passa muito tempo acessando a internet, né? Mas quando a gente acessa o lugar da presença, nós experimentamos outro lugar nesse mesmo lugar. Consegue entender? O lugar da presença, ele te faz experimentar um outro lugar nesse mesmo lugar. E você começa a experimentar um outro ambiente nesse mesmo ambiente. E começa a experimentar e ver coisas que Deus tem para você no mundo espiritual. Quem está entendendo isso, diga amém. No livro de João, capítulo 14, vamos comigo. João 14, verso de número 2. João 14, 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Sabe qual é a grande verdade? É que Deus, Ele sempre teve sede de se relacionar com o homem. No jardim Ele descia para falar com o homem. Depois que o homem foi expulso, veio a época do tabernáculo. E Deus arrumava uma forma de se relacionar com o homem. Depois da época do tabernáculo, veio a época do templo. E Deus arrumava uma forma de se relacionar com o homem. Depois da época do templo, veio a transição da nova aliança, onde veio Jesus para se relacionar com o homem. Jesus foi e ficou o Espírito Santo, Consolador, para se relacionar comigo e com você e te transportar para esse lugar. Um dia, em 2007, nunca vou esquecer, eu estava num retiro. Então Deus, Ele me transportou para esse lugar. E Deus, Ele tocou em um dos meus sentidos, onde Deus tocou no meu ouvido. E quando Deus tocou no meu ouvido, eu pude ouvir um coral de anjos cantando. E eu não sabia de onde vinham aquelas vozes. E eu perguntava para Deus: de onde vinham essas vozes? E Deus não falava nada, mas eu comecei a ouvir, e continuei ouvindo, e continuei ouvindo, e continuei ouvindo. Desde então, sempre que eu oro, eu peço para que Deus, Ele me transporte para esse lugar. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Entre pela porta. Ele te dá hoje acesso a esse lugar. Eu comecei essa palavra falando sobre um primeiro Adão. Um primeiro Adão que perdeu acesso a esse lugar. O segundo Adão vem para te dar acesso de volta a esse jardim, a esse lugar. Adão perde o acesso. Cristo vem para te dar o acesso que Adão perdeu. Acesso a um lugar que você tem o direito de experimentar coisas sobrenaturais do alto. Sabe qual é o problema? Pergunte para mim qual. Pergunte para mim qual. É que muita gente prefere continuar com água no joelho, com água na canela. Só que Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem um nível muito mais profundo para nós. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: quando fores orar, tranca o teu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que está em secreto Ele vai te ver, vai te recompensar. A verdade é que esse lugar, ele nunca foi o teu quarto. A verdade é que esse lugar, ele nunca foi um monte. A verdade é que esse lugar, ele nunca foi igreja. A verdade é que você vai até a igreja para acessar esse lugar. Você vai até o teu quarto para acessar esse lugar. Muitos vão aonde para acessar esse lugar? O lugar da presença. O lugar da presença. Um dia um homem subiu até o monte. Um homem chamado Moisés. Ele sobe no monte. E quando ele acessa esse lugar, a Bíblia diz que ele desce com o seu rosto completamente em glória. Um dia Jesus ele era cercado por uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas. Dessas 3.000, ele tinha 70 que eram discípulos. De 70 ele tinha os 12 que eram os mais próximos. Dos 12 ele tinha os 3 que eram os mais chegados. Eles tinham chegados até o monte.
Então Jesus ele chega para os três e permite que eles entrem no lugar. E quando eles acessam a esse lugar, Jesus ele começa a se transfigurar em glória. Eu fico imaginando a face dos discípulos vendo aquela cena, completamente atônitos, sem saber o que dizer, o que fazer. E de repente Pedro tem uma grande ideia. Vamos fazer tendas para ficar aqui, porque eu não quero sair desse lugar. A verdade é que Deus ele tem algo preparado para nós no lugar da presença. Deus tem algo preparado para nós no lugar da presença. Deus tem algo preparado para mim e para você no lugar da presença. A Bíblia vai dizer que se fosse relatado aqui tudo aquilo que Deus fez, não caberia espaço, porque existem coisas que não são relatadas, existem coisas que Deus vai fazer na tua vida que não são relatadas, são segredos. Só experimenta segredos quem vive no secreto. Eu vou falar isso de novo, porque eu acho que tem gente que não pegou. Só experimenta segredos quem vive no secreto. O que Deus quer falar aos nossos corações hoje é que Ele quer te dar acesso a um lugar secreto. Ele quer te dar acesso ao lugar da presença. Mas eu já chorei, eu já falei em línguas, eu já sapateei. Existe um nível mais profundo do que esse. Existe um nível mais profundo do que esse. Existe um lugar mais profundo do que esse. Sabe, queridos, existem pessoas que quando experimentam esse lugar, perdem completamente a noção da hora, perdem completamente a noção de onde estão, perdem completamente a vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja a presença. Nada mais me dá prazer, nada mais importa. O que importa é estar onde Jesus está. O que importa é estar onde Jesus está. Aqui a Bíblia vai dizer, nós acabamos de ler, para que estejais aonde eu estou. Aleluia. Aleluia. O maior prazer de Jesus, o maior desejo de Jesus é que você esteja onde Ele está. E sabe qual é a verdade? Ele está no ponto de encontro te esperando. E a pergunta de Deus para algumas pessoas aqui é: aonde estás? Porque tem muitas pessoas aqui, eu gosto assim, eu gosto quando eu saio do esboço. Tem muitas pessoas aqui que experimentam a presença no ajuntamento, mas não conseguem encontrar Jesus na individualidade. Se arrepia na igreja, dá glória na igreja, fala em línguas na igreja, mas em casa não consegue encontrar o caminho da presença. Em casa não consegue encontrar o caminho que te dá acesso a esse lugar. Por isso não consegue entender o que eu estou falando. Por isso não consegue entender que lugar é esse, como eu chego a esse lugar. Por que na igreja eu me arrepio, eu pulo, eu choro, mas em casa eu não consigo orar, em casa eu não consigo tirar um momento de adoração para Deus. Triste verdade é que esse momento, esse ajuntamento, daqui a pouco vai acabar. E o que te segura na presença é o processo do dia a dia com Cristo. É o processo diário com a presença. É a experiência diária com Deus. É isso que te segura na presença. É quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando a tristeza vem, quando o dia mal vem, o que te segura é a experiência genuína com Ele. Aí aquele louvor vai dizer: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Só entende de fato que é isso, é quem já pisou, é quem já foi lá, é quem já chorou horas e horas na presença de Deus em casa. Porque aqui na igreja é muito fácil. É fácil. É fácil.
dar uma nota ali que mexe com as suas estruturas e você começar a chorar e sentir a presença. É fácil. É fácil o pregador estar aqui na frente te impulsionando, te induzindo a você adorar, a você chorar, a você pular, a você falar em línguas. É fácil. Mas e no dia a dia? E no processo do dia a dia? Sabe qual é a verdade? É que Deus hoje Ele quer falar aos nossos corações que Ele está pegando em mãos de pessoas aqui para entrar num lugar secreto e experimentar um novo nível. Aleluia! Entrar num lugar secreto e experimentar um novo nível. Entra no teu quarto, fecha a porta, não só fecha, tranca. Se for possível, joga a chave fora. Desliga o teu celular, bota uma cadeira na tua frente e começa a falar até que Ele te responda. Ele vai responder. Sabe, gente, a verdade é que é muito bom quando falamos de discípulos, quando falamos de coisas que Deus fez ali. Aí a gente começa a falar sobre o que os apóstolos fizeram. E aí depois a gente começa a vir para a história da igreja e começa a falar sobre o que grandes avivalistas fizeram. Aí eu falo dos jovens moravianos. Os jovens moravianos, para quem não conhece, foram dois jovens que tinham uma casa confortável, que tinham uma cama quentinha, que tinham papai e mamãe, que tinha tudo na mão, mas eles decidiram se vender como escravos para pregar o evangelho para escravos. Mais à frente a gente fala de William Seymour, no avivamento da Rua Azusa, se eu não me engano em 1906, onde esse avivamento deu origem ao pentecostalismo no Brasil um pouco mais à frente. Só que a grande verdade é que o tempo deles já passou. Eles já fizeram a história. Deus já usou eles para impactar pessoas. Só que agora é a tua hora, é a minha hora. E o que eu tenho feito, o que você tem feito para impactar pessoas? A unção que Deus tem derramado sobre a tua vida tem servido para quê? O que Deus tem derramado sobre a tua vida tem servido para quê? Quantas pessoas você tem falado de Cristo por onde você passa? Quantas pessoas você tem mostrado Cristo, apresentado Cristo por onde você passa? Não adianta só receber, tem que dar. Não adianta só receber, tem que dar. A Bíblia diz que Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos cativos. A unção só é derramada sobre a tua vida para que você dê ela para alguém, entende isso? Existe algo que Deus falou muito forte no meu coração um tempo atrás. Deus falou comigo sobre responsabilidade. E responsabilidade com aquilo que Ele tem derramado. Porque nós vivemos uma geração de pessoas muito irresponsáveis que experimentam da presença, que bebem da presença, que comem da presença, que experimentam do sobrenatural, mas quando chega lá fora não mede esforços para jogar tudo fora que o Senhor derramou. O que Deus vai derramar aqui ainda hoje é para que você tenha responsabilidade com aquilo que Ele está colocando sobre a tua vida. Responsabilidade. Aleluia, aleluia. Independente da sua idade, meu irmão, Deus cobra a responsabilidade da igreja sobre aquilo que Ele tem derramado sobre nós. Por muitas vezes, eu lembro quando eu era adolescente e já pregava a palavra de Deus. E agora eu vou falar para adolescente, mas também serve para adulto.
Eu saía de um culto cheio da presença de Deus. E muitas vezes eu deixava se perder toda a unção que Deus derramou sobre a minha vida, fazendo coisas que alimentavam muito mais a minha carne do que o meu espírito. Sabe, o espírito ele sempre vai lutar contra a carne e a carne sempre vai lutar contra o espírito. Só que o que vence é aquele que você alimenta mais. O que Deus quer fazer conosco nessa noite é nos mostrar que o segundo Adão ele rasgou o véu para você ter acesso a um lugar que é muito mais prazeroso do que as suas vontades carnais. É nos fazer entender e nos fazer experimentar um nível muito maior do que aquele que um dia a gente já viveu. Eu me lembro que durante um tempo da minha vida eu liderei juventude. E a gente fazia um culto, sabe? Todo sábado. Todo último sábado do mês. E esse culto ele se chamava Imersão. Porque Deus colocou no nosso coração o desejo de viver algo muito além de um culto. Experimentar algo muito além daquilo que nós temos experimentado. E viver algo muito além do que aquilo que nós temos vivido. A verdade é que nós vivemos dias maus. E Deus está levantando uma geração que vai impactar quem está lá fora. Uma geração que vai fazer aquilo que Cristo faria. Mas antes de fazer o que Cristo faria, nós precisamos sentir o que Ele sente. E a única forma de sentir o que Ele sente é estando no lugar onde Ele está. Sabe, queridos, desde quando eu entrei nessa casa hoje, eu senti muito forte a presença de Deus. E isso trouxe ao meu coração uma certeza de que Ele quer fazer algo diferente nessa noite. Isso trouxe ao meu coração uma certeza de que Ele quer nos levar para um novo nível nessa noite. Isso trouxe ao meu coração a certeza do que Ele falou, que Ele quer nos trazer o acesso a um lugar. Esse lugar não é a igreja, esse lugar não é o teu quarto, esse lugar não é o monte, esse lugar é o lugar da presença. Experimenta esse lugar, você precisa entrar. Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa entrar nesse lugar. Nesse lugar não existe preocupação, nesse lugar não existe tristeza, nesse lugar só existe gozo do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que viveram anos na igreja, mas nunca experimentaram esse lugar. Existem pessoas que estão há anos caminhando com Cristo, mas nunca experimentaram esse lugar. Não entendem o que é ser transportado daqui para esse lugar. Não entendem o que é viver um outro lugar nesse mesmo lugar. Não entendem o que é essa atmosfera. Eu profetizo aqui. Eu profetizo que nós viveremos os melhores dias da nossa vida. Eu profetizo que Deus vai transportar pessoas para o lugar da presença. E lá Ele vai te revelar coisas que você nunca ouviu e nem viu. A Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Deus tem algo fresco para essa noite. Deus tem uma unção fresca para nós essa noite. Deus tem um acesso nessa noite. Eu profetizo que Deus vai pegar na mão de pessoas aqui e vai te levar para um lugar da presença. E lá Ele vai consolar pessoas. E lá Ele vai curar pessoas. E lá Ele vai dar experiências e dons. Eu sinto uma unção profética nesse lugar. Eu
Eu confesso que é um grande desafio pregar aqui para mim, sabe? Por que é um desafio pregar aqui? Porque eu vi grandes referências pregarem aqui, grandes referências para mim pregarem aqui. Pastor Rafael Ramos é uma referência na minha vida. Bispo Tiago é uma referência na minha vida. E esses dias eu vi o apóstolo Wilson Bossato, é uma outra referência para mim. O apóstolo Wilson Bossato é um grande amigo. Eu chamo ele de paizão. Nós viajamos muito juntos para vários lugares, pregando o evangelho junto e ministrando. Deus fez grandes coisas. Então, para mim é um grande desafio pregar no lugar onde minhas referências pregaram. Só que o que me alegra é entender que o mesmo Espírito que usou eles também me usa. O mesmo Espírito que estava no dia que eles vieram é o mesmo Espírito que está se manifestando aqui nessa noite. Então não é sobre mim, é sobre Ele. A grande verdade é que nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. De Gênesis a Apocalipse, sempre foi sobre Ele. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Eu queria convidar a banda para subir. Eu quero fechar essa palavra te dizendo algo que você precisa guardar em teu coração. Aleluia, aleluia, Jesus. Tenha responsabilidade com o lugar que Deus vai te colocar. Tenha responsabilidade com o lugar que Deus vai te colocar. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, Deus te diz nessa noite: tenha responsabilidade com a unção que será derramada sobre a tua vida nesta casa. Existe um novo nível para você. Deus me trouxe aqui apenas para te falar uma coisa: existe um lugar que você precisa acessar. Deus falou no meu coração, fala para eles sobre o lugar. Existem pessoas que precisam conhecer esse lugar, existem pessoas que precisam acessar esse lugar. Fala para eles sobre esse lugar. Esse lugar é o lugar da presença. O lugar da presença. Lá tem alimento para quem está com fome. Lá tem água para quem tem sede. Lá tem gozo, paz, alegria. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem sobre esse lugar. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo de Deus. Existe alegria nesse lugar. Existe paz nesse lugar. Você que não tem paz quando entra em casa, você que chega na tua casa e é só confusão, e é só briga, e os seus pais não são cristãos. A paz que excede todo entendimento entra lá no seu lar. Eu creio que enquanto você está aqui, Deus está indo lá. Deus está indo lá. Deus está indo lá. Sabe, queridos, eu queria chegar muito para vocês e dizer: quem quer acessar esse lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Mas eu não vou te dizer isso nessa noite. Eu queria chamar toda a igreja para vir aqui à frente. Você precisa acessar esse lugar.